E está começando mais um programa no meio da mídia. Não, né, Daniel? Não é do meio da mídia, não. O que eu estou fazendo? Flashback total? Flashback total. Agora eu me senti assim. Sentiu? Você lembra? Já assistiu há 20 anos atrás, Daniel? Um bocadinho. Não leva contou que é quando 20 nós anos, já começamos, né? condenando a idade, É. né? Fa- Mas tem mais ou menos por aí, não tem? Faz tempo. Eu lembro que eu Muito. era menor de idade ainda quando eu comecei. Você já estava... Criança, né? Você comprar Ainda. bebida alcoólica para mim, Ah, que eu era não, menor de aí idade. também não. É. E naquela época a gente podia falar isso tranquilamente. Hoje a gente tem que explicar que é uma brincadeira, senão vai ter pessoal que vai Vai sentir, ter, né? e hoje tem as redes sociais. Naquela época não funcionava muito bem. Não, era além, internet além ainda. Era além ainda. Gente, brincadeiras à parte, nós estamos começando mais um podcast da revista Hub Club, trazendo o Daniel. A gente brinca porque a gente viveu muitas brincadeiras sérias no passado, né, Daniel? Muito, isso aí. Muito legal. E o Daniel agora, além de cineasta, premiado mundialmente, profissionais do ano, o Daniel agora é escritor também, né, Daniel? Inventando moda, né, Celim? Meu Deus do céu, não paro quieto. Agora resolvi essa também, de lançar um livro também. E no livro, Daniel, eu li algumas páginas, né? Não adianta você me perguntar porque eu não vou lembrar, né? Você vai me perguntar. Você porque lê o eu- resumo, né? Sabe eu aquela só- pessoal só- que fazia? Só a orelhinha. Lê a orelha, a sinopse ali, né? Tem A até sinopse aqui do atrás a livro. sinopse. Sintomas da comunicação. Isso né? mesmo. E a gente falando de comunicação, a gente brinca muito, a gente encontra muito mais o Daniel. Uhum. A gente fala o que mudou, isso está no seu livro também, o que mudou em relação à comunicação, ao marketing, Daniel, daquela época lá do Arco da Velha, nosso lá, para hoje. Mudou muita coisa e continua mudando. Aliás, a comunicação é uma área que não para de evoluir. Eu, cá entre nós, um dos motivos de eu ter escolhido ela é justamente isso, né? A ausência da monotonia e que força com que a gente aprenda algo novo todos os dias. E interessante que a comunicação evoluiu não só para a gente que faz ela, para a gente que produz comunicação, mas também para o usuário, para quem recebe. Basta ver aí por onde você recebe a comunicação. A gente estava brincando sobre 10, 20 anos atrás. Mudou as ferramentas, né? As ferramentas, os veículos, os meios, a linguagem também mudou. E mudou principalmente o comportamento das pessoas. E quando você transforma comportamento, quando as pessoas mudam também a vida delas, o jeito delas, os estímulos que elas têm no dia a dia, isso impacta diretamente na forma como a gente vai conversar com essas pessoas. Por isso também que eu fiz essa decisão de escrever justamente sobre essa mistura boa, que é comunicação com psicanálise. Porque comunicação Você está o Daniel também intimamente... estudou psicanálise também. Exatamente. Fui fazer formação em psicanálise, a formação livre, depois fiz a pós-graduação também. Né? Aliás, já tinha feito a pós-graduação em psicanálise clínica. Minha última pós foi em neuroaprendizagens, ou seja, nerd total. Adorei, Celinho, e também estudar essa área, porque meu objetivo é a comunicação, gosto e continuo, graças a Deus está dando certo, mas eu fui entendendo que cada vez mais a gente tem que estar ligado naquilo que está aqui dentro, né? Para a gente passar a mensagem para O fora. principal a ativo gente... que você tem é o que está aqui no Exatamente. E entender, tentar decifrar por que de tanta mudança, por que o mundo está como está, por que as pessoas têm se expressado da maneira como têm se expressado. Porque quando a gente fala de marcas, de empresas, empreendimentos, a gente também, não são pessoas, mas a gente também personifica elas. A gente também tem uma imagem sobre essa empresa, sobre essa marca, a gente quer dialogar com elas. E diferente daquela comunicação que talvez fosse até um pouco mais fria, né, daquele tempo que a gente citou, hoje em dia as empresas estão querendo isso, desenvolver suas personas, conversarem como gente como a gente, né? E a gente tem falta, numa época que tanto se fala em tecnologia, evolução tecnológica, deixa eu conversar com uma inteligência artificial, mas na essência as pessoas querem o que é humano. As pessoas querem... O que elas buscam quando elas leem na plaquinha lá? Não, aqui o atendimento é humanizado. Opa, eu quero é ali. Você é igual o gerente do banco, né? Pô, colocaram um negócio, era só você conversar com o caixa eletrônico. Se Exato. o caixa estivesse fora do ar, você não sacava, você não fazia nada. Cadê o Exatamente. gerente? Hoje está voltando, hoje você fala com o gerente. Teve essa experiência e está voltando essa experiência. Agora de falar com o gerente direto. E, ironicamente, virou diferencial nessa linha. Diferencial. Não, o diferencial é que aqui você conversa direto com o gerente. E aí as pessoas falam, caramba, isso... Mas era assim, né? Era assim no passado.
Muita coisa mudou, mas não mudou nada. É. Assim, eu acredito que muitas coisas vieram, né, porque ajudaram muito, mas muitas coisas Sim, atrapalharam também, como a ansiedade, né, Daniel? As muito, pessoas muito ansiosas hoje. Hoje, com o WhatsApp, muito você manda uma ansioso. mensagem, você não responder em um minuto, chega um monte de interrogação pra você. E quando Como se fosse uma responde, obrigação. exato, e quando você responde, quem escuta a resposta tem que estar ali em 2 vezes a É, velocidade, porque é tudo muito mais rápido. E aí você imagina, Celinho, que a nossa estrutura, tanto a estrutura física, fisiológica, ela é a mesma de milhares de anos mesma atrás. coisa. A mesma coisa. Só que o número, o volume de estímulos que a gente recebe hoje é infinitamente maior do que era até há poucas décadas, poucos anos. Então não é à toa que a gente está sofrendo com isso um desgaste psíquico muito grande, que vem na forma da ansiedade, vem na forma, às vezes, de uma depressão, vem na forma de transtornos, sintomas diversos, porque cá entre nós realmente não é fácil, né? Não é fácil você encarar tanta exigência num volume tão grande, numa velocidade tão grande, como você bem falou, sendo que até algum tempo atrás as pessoas ficavam, às vezes, no mesmo emprego durante décadas. As pessoas, para ter uma resposta de algo que elas estavam falando ali, demorava, mandava, respondia. Para receber uma notícia, então, É. você esperava chegar à noite, quando chegava em casa, ligava o telejornal na televisão. Mas você sabia que naquela época as notícias eram verdadeiras, né? Aí também tem esse lado, né? Hoje nem, ó, você tem que receber a notícia, tem que checar a fonte para ver se aquilo é verdade, você pode passar para frente. A Exatamente. tecnologia veio, democratizou, mas eu acho que aí pintou, é o que fala agora, né, de fake news. A Muito. gente falava notícia falsa na época, que isso é mentira, hoje não, é fake news, fica mais bonito de falar, né? Exatamente. Mas assim, mas é tudo a mesma coisa. Só que antes você tinha a certeza de que aquilo era verdade. É. A comunicação antes não estava. A comunicação em massa, antes ela não estava na mão da massa. É, Ela estava na mão de veículos profissionais e de profissionais que estavam dentro desses veículos aptos, imaginamos que preparados para poder passar para a gente as notícias. À medida que se democratizou o acesso, não só para assistir, mas para fazer comunicação, hoje qualquer um, a partir do seu telefone celular, pode ter um canal e de todo mundo vídeos. tem celular. Todo mundo tem, né? Pode ter ali, eu resolvi que eu vou ser um influencer, eu vou ser já houve a época do O blogueiro, né? blogueiro. Então, O blogueiro jornalista, que não era jornalista, tinha não, essa polêmica, não, eu sou não blogueiro tem ou sou jornalista? informação, exatamente. E agora, então, a notícia da semana foi a regulamentação da profissão de influencer como profissão pelo governo. Então, isso tudo que vai acontecendo, né? Vai mostrando para a gente que a comunicação está cada vez mais nas mãos de muita gente. E com isso, apesar de ter um lado bom, que deu voz a muito talento, deu voz a muita gente que às vezes não teria qualquer chance de se tornar conhecida, de mostrar seu trabalho, de mostrar coisa boa, por outro lado também acabou dando voz a muita coisa falsa, muita coisa É, feia, né? Muita gente que vem para tumultuar todo esse sistema e para fazer a gente estar aqui também falando disso, né? não, e que promoveu muita gente, fez muita gente, faz muita gente ganhar dinheiro, mas também derrubou muita gente também, né? Também. Muita gente. Os canais hoje também com a revolução. Tem um amigo meu que fala que é a revolução do proletariado. Que todo mundo tem acesso a tudo hoje. Não é mais que era privilégio de alguns, de quem tinha dinheiro para comprar um smartphone. Não, hoje todo mundo tem e tem acesso à informação e ela é real time, né? É real. Exatamente. Você usou uma palavra boa, revolução. Eu uso também para dar como exemplo. Eu falo, olha, como a gente viveu outras revoluções na humanidade, revolução industrial, várias revoluções, né? Onde se o trabalho antes manual começou a se tornar mais mecanizado e houve mudança, houve substituição de funções. A gente está passando por isso de novo e É, vai passar por várias vezes. E aí, para esses canais, agentes de comunicação que vêm de outras eras, o que resta é se adequar, é adaptar. acompanhar, adaptar. Porque também eu tenho visto que tem muita gente que às vezes tem um discurso contrário, às vezes um excesso de saudosismo ou até uma fixação, uma negação também
sobre o que está acontecendo. Não, E é aí IA, dizem né? assim, A polêmica da IA. Não, a IA vai tirar o emprego vai de muita tirar. gente. E eles falam o seguinte, não, alguns dizem, vai vir alguém aqui e vai parar estudos. Tem uma hora que alguém vai parar. Isso Não é tem como, ilusão, isso não não tem existe. como. Outros dizem, não, isso e não vai longe, isso é só uma moda. E a IA é uma E não é uma ferramenta, né? A moda. realidade é essa, né? Que é uma ferramenta. Exatamente. E agora todos nós estamos no mesmo barco, aprendendo e tendo a chance de aprender e de usar essa nova ferramenta da melhor maneira possível, até por uma questão de sobrevivência, E é né? acessível, né, Daniel? Hoje você faz um curso online sem pagar nada. Antigamente não era assim. As ferramentas estão barateando também, né? Então, é aquilo que a gente fala. Se está na mão de muita gente, vai ter, ao mesmo tempo que vai dar a chance de muita gente mostrar talento, mostrar um uso bom, Uhum. também vai acontecer o contrário. Vai ter muita gente que vai usar para fazer a fake news, vai acontecer de se baratear um mercado que cada vez mais vai, às vezes não liga para o valor, liga para o preço, mas com isso é onde surgem as oportunidades de se diferenciar, de tentar enxergar e falar assim, olha, já que todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas, o que eu posso fazer que essas pessoas aqui não vão fazer? Ou que vai fugir O que do que eu que é posso comum. trazer de novidade, né? Eu até falei isso. Quando você não tem novidade, você não se torna interessante. Exato. Então é se reinventar, criar coisa nova. Mas falando do livro, Daniel, e assim, o que que tem no livro que você acha assim, cara, esse capítulo aqui, pra mim, foi o mais engraçado, foi o mais importante? Porque tem umas coisas bacanas aí. O lance da blogueira lá, que você conta no livro, da loja lá também. Eu cito alguns exemplos, né, de esse da blogueira, por exemplo, exemplos reais que acontecem no dia a dia das pessoas, eu transformo em crônicas, que há substituição. Antes você tinha uma celebridade da televisão, agora você tem aqui o papel do influencer. Como que as pessoas estão reagindo a isso? Como que o empreendedor está vendo? Às vezes ele mesmo está tomando uma decisão que antes colocava na mão do profissional. Por outro lado, há algumas pessoas que estão se profissionalizando mais e se destacando por isso também. Eu sou suspeito para falar, Celia, eu tenho trechos que eu adoro, mas eu acho muito importante, muito útil para a vida atual, quando, por exemplo, ali no começo, eu já começo contextualizando o excesso que a gente está tendo hoje de diagnósticos, né, na vida das pessoas. As pessoas estão hoje buscando muito mais se entender, se diagnosticar, buscando dar um nome para aquilo que elas sentem, enquanto eu coloco aqui na questão psíquica, e eu comparo com isso na questão da comunicação. Por que a gente está, por outro lado, desprendendo de fazer diagnósticos de comunicação? Quando a gente fala de empresas, a gente fala de marcas, hoje a gente está agindo com muito mais impulsividade. A gente quer que aquele perfil ali do cliente, aquela marca, ela acompanhe uma trending, ela dê uma resposta rápida, ela solte algo criativo, ela vá na mesma onda surfando que todo mundo está fazendo. E perdendo com isso, muitas vezes o profissional que está por trás dessa comunicação está perdendo a questão de buscar um diagnóstico dessa empresa, como é que ela se situa, a relação dela com o mercado, né, estudar, fazer um planejamento estratégico, analisar concorrência, analisar mercado, que é aquele beabá básico para você dar a sustância. Hoje não existe mais pesquisa, né, Daniel? O cara faz uma enquete na internet e ele acha que é uma pesquisa, que já pegou. Exatamente. E você precisa fazer esse básico para dar aquela sustância para poder fazer aí sim a sua estratégia e a sua comunicação. Por que a gente procura tanto diagnóstico para a gente, mas na hora da marca não procura? E essa busca diagnóstica que eu cito ali no começo é muito interessante, porque ela também reflete muito do que as pessoas estão vivendo hoje, a forma que elas têm para se livrar das suas angústias. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu estudei sobre rótulos foi na faculdade de publicidade. As pessoas têm adorado se rotular. Não Na sei sua se época você... já tinha? Já tinha. Você é da época da Unite. É isso mesmo. É bacana. Mas você já notou isso, Celim? As pessoas têm adorado se rotular. Elas querem buscar seus rótulos, elas querem buscar explicações, elas querem dar nomes para aquilo que elas têm.
Eu estudei rótulo a primeira vez, só que na faculdade de publicidade, no caso, eram rótulos de De produtos. produto. Depois, na psicanálise, que eu fui começar a entender como que as pessoas também Se autorrotulam, né? estão buscando. Primeiro, por um lado muito bom, que é buscar as respostas que podem traduzir por que elas têm aquele jeito, por que elas se comportam daquela maneira. Muitas vezes, a gente tem algumas questões estruturais, né, da nossa mente, que elas vão explicar por que a gente comporta. Não é por um defeito, não é por uma falha. Às vezes, porque a nossa estrutura psíquica, ela nos faz comportar de algumas maneiras. Só que, por outro lado, isso não pode ser uma sentença de eu sou assim porque eu tenho isso e pronto, acabou. Que também acontece com algumas pessoas. Se conformar com aquilo. Se conformam. E aqui eu falo no livro disso. Por que tem esse excesso, por exemplo, de diagnósticos hoje em dia, né? Que aqui eu chamo da hiperpatologização, a explosão diagnóstica. Primeiro, a ciência avançou muito de fato. Então, hoje a gente conhece mais transtornos, síndromes do que conhecia antes. E algumas, inclusive, foram reclassificadas, permitindo novos diagnósticos. Segundo, a questão biológica. Por hereditariedade, e a gente entendendo que isso há muito componente hereditário, à medida que a gente tem mais diagnósticos, mais síndromes, transtornos, a gente entende que, por lógica, as gerações seguintes vão ter mais propensão também para desenvolverem. Apesar de que hereditariedade também não é sentença. Você pode receber aquele componente ali, mas nunca ativá-lo. O ambiente precisa trabalhar para que aquilo seja ativado. Terceiro também, porque diminuiu muito o preconceito. Antigamente a gente tinha preconceito, né, Celinho? Falava assim, eu vou no psicólogo. Falava, tá doido. Falava assim no psiquiatra, então aí enlouqueceu Tarja de vez. preta, né? É. Não, você fez psicanálise porque você trabalhou no mercado publicitário, não foi, Daniel? Você quase ficou maluco. Então, e ainda resiste muito desse preconceito de achar que talvez as questões psicológicas se referem a um desequilíbrio, né? Que o popular maluco. Hoje isso já mudou um pouco. Ainda tem muito preconceito, sim. Mas hoje já tá, inclusive, há até uma certa glamourização. Falar, não, eu fui, né? Eu tô fazendo terapia e tal, não sei o quê. Terapia bacana. O que é bacana, por quê? Porque as pessoas com isso, elas ficam mais à vontade. E têm mais liberdade de ir e buscam mais. Então, isso também colaborou para aumentar os diagnósticos. As pessoas vão mais atrás. Mas aí entram outras motivações, que são aquela que eu falei dos rótulos. Muita gente gosta de se rotular. Muita gente pode buscar isso como às vezes até uma muleta para alguma frustração. Então, a gente não pode generalizar. Mas há algumas pessoas que buscam no diagnóstico, às vezes, até uma desculpa para aquilo que ela não conseguia desenvolver ali, às vezes para sustentar, ou às vezes até como um pedido de atenção. Olha, eu começo a dizer que eu tenho algo, eu recebo em troca uma atenção especial. Poxa, você tem isso. Então, isso é inconsciente de algumas pessoas. E isso não pode, hora nenhuma, invalidar, claro, aqueles diagnósticos autênticos e as necessidades específicas de cada situação. E aí a gente também acompanha, nesses motivos, né, desse excesso de diagnósticos, também erros acontecem. Acontecem diagnósticos equivocados, confusos. À medida que a gente vai estudando e aprofundando, Celinho, é impressionante o tanto que hoje se faz confusão, porque muitas vezes os sintomas daquilo que a gente tem, de diversas síndromes, são muito parecidos. E às vezes o profissional ali ao qual compete diagnosticar, que não é o psicanalista, não é o psicólogo, né? A psiquiatria é quem tem a competência até para medicar e tudo. Ele muitas vezes recebe ali aquela pessoa num curto intervalo de tempo. E ele tem um método dele, que são os manuais, né? Desde o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, os DSM, que é onde vai conseguir tangibilizar ali, através de dados, de frequências, para ele chegar numa hipótese diagnóstica. Entendi. Então, muitas vezes a pessoa sai dali com um papelzinho na mão, dizendo, olha, você tem todos os sinais de tal transtorno, e ela já começa a levar aquilo como algo, opa, então eu tenho e a partir daqui já me basta.
né? Quando ali deveria começar realmente um movimento de busca, de aprofundamento, de entender os porquês, com laudos, né, vou procurar um neuropsicólogo, eu vou procurar, vou fazer as escalas que tem para poder se chegar em algo mais detalhado. E aí, por último, também nessa lista que eu faço, também lembrando que os fatores ambientais também influenciam muito, fator socioambiental, o que o mundo vive. Hoje o celular, muitas vezes a gente tem sintomas de estar tão ligado e grudado nas telas que se confundem com os sintomas de muitas síndromes. Desatenção, falta de foco, fadiga, cansaço, insônia. Em casos de adolescentes e crianças, principalmente, desenvolvimento precoce, puberdade precoce, porque aí dorme mal. Você falou da insônia, a luz ali do celular, a luz azul, baixa a produção de melatonina da pessoa. Uma série de efeitos que o excesso de uso de telas pode causar, né? O pico dopaminérgico, a gente não está preparado, né? A estrutura de uma criança não está preparada para receber tanto estímulo. E aí traz como consequência uma série de sintomas que chegam a ser físicos mesmo e que ali vão confundir, às vezes, no diagnóstico com outras síndromes de transtorno. E, por último, a gente tem uma indústria de medicamentosa que lucra muito com isso. Quanto mais doente tiver, mais remédio vende. Mais remédio vende. Então, a gente tem um ecossistema que estimula as pessoas a terem mais diagnósticos, sim, para tomar mais remédios, sim, e com isso fazer crescer muito esse número. Claro que eu repito mais uma vez, nunca podemos menosprezar o que as pessoas sentem. Eu citei tantos motivos genuínos que levam as pessoas, quanto motivos, às vezes, que a gente precisa questionar. Mas a pessoa está sentindo, ela não pode ter seu sentimento menosprezado. Ela tem que buscar, sim, um profissional. Quando necessário, este profissional, no caso da psiquiatria, nem é na psicanálise, o psiquiatra é o competente para indicar se precisa ter uma interação, uma indicação de medicamento ou não. Muitas vezes isso é necessário, isso salva vidas, sim. Então, a gente sempre tem que pontuar muito bem isso para ter a responsabilidade, né? Daniel, o tempo de televisão, sabe que é curto e o nosso também é muito curto, porque eu tô embarcando para Singapura daqui a pouco. Achei que você ia para a sua casa de praia em Angra. Daniel, e como que faz para conseguir o livro? O livro já está à venda pela Amazon. Quem quiser receber na comodidade de sua casa, entra lá, Sintomas da Comunicação, você coloca, digita lá, vai aparecer, recebe. Tem também no Mercado Livre, a loja física, quem quiser tá na leitura, muito bacana esse apoio da leitura com os livros lá também. E quem quiser direto mesmo do autor, só manda um direct pra você que você resolve também. Pode me mandar um direct lá no Instagram, @Daniel_Labanca, e eu vou responder com o maior prazer do mundo. Daniel, obrigado pelo bate-papo. Nós vamos continuar com esse bate-papo em breve, com a volta do nosso programa lá, que nós temos um assunto demais para falar. Nossa. Se for juntar, né, Celinho, o tanto de coisa que a gente tem. Tem assunto acumulado de quase 10 anos, Daniel. Então tem muita coisa para fazer. Não precisa ter mais uns 30 anos para colocar isso tudo no ar. Por aí. Então, obrigado pela presença aí, cara. Você é bem-vindo demais, viu, cara? Eu que agradeço, Celinho, pelo espaço, a oportunidade. Muito bom estar aqui. Pessoal, até a próxima semana com mais um podcast da revista Hub Club.